Andando sobre as águas. É o assunto do café, pão e fé. Esse é um texto adaptado do reverendo Sérgio Gide. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52, lemos o relato de Jesus caminhando sobre as águas do mar da Galileia e o milagre de acalmar a tempestade. O que o Evangelho nos ensina é que na nossa caminhada cristã vamos enfrentar muitos ventos e tempestades. Jesus nunca disse aos discípulos que ao segui-lo teriam uma vida sem tribulações. Por isso encontramos nesse relato essas lições. Mas antes de continuar, se sua vida tem tempestades, quero orar por você. Fique um pouquinho mais. Primeiro, fazer a vontade de Deus não nos exclui das tempestades. Foi Jesus mesmo que ordenou aos discípulos que entrassem no barco e passassem para o outro lado. Ao obedecerem, foram surpreendidos pela tempestade. Mesmo andando com Jesus, os discípulos não estavam livres das lutas e dos problemas. Na oração sacerdotal, Jesus nos dá uma grande lição sobre isso. Ao rogar ao Pai em favor dos seus, ele disse: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal." Em segundo lugar, não devemos permitir que sentimentos negativos, medo, murmuração, dominem nossa mente e atrapalhem nossa caminhada cristã. Um grande exemplo bíblico que temos é o que aconteceu com os israelitas no deserto. Em Êxodo 16:3, lemos sobre a revolta deles contra Moisés, por terem saído do Egito para morrer no deserto. Esses murmuradores não entraram na terra prometida, de fato morreram no deserto. No barco, em meio à tempestade, o medo fez com que os discípulos não reconhecessem Jesus, achando que ele era um fantasma. Em terceiro, as atitudes que tomarmos diante das aflições mudará a nossa maneira de vê-las. As provações não são para nos derrotar, e sim para nosso crescimento espiritual. Então, vamos pensar qual o segredo para vencermos. Primeiro, estarmos sempre na dependência de Deus. Segundo, perseverarmos na fé. E terceiro, nunca duvidarmos da proteção de Deus e da sua fidelidade. Jesus disse aos seus discípulos que no meio da tempestade, com medo e pavor, a sua palavra foi: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." É isso. Vamos orar. Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, dos mares. Tu tens autoridade sobre tudo. Teu livramento e socorro para os Teus filhos e ajuda a crescer na fé e não duvidar. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos a mais um fim de semana. Tenha um bom domingo e até uma semana nova, cheia da graça de Deus e com gostoso café, pão e fé. Deus abençoe.